Olá, boa noite. Sou o pastor Sandro Valérios, aqui diretamente do estúdio da Igreja Presbiteriana do Jardim América, transmitindo aí para o Facebook, para o YouTube, nos nossos canais, nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo. Vamos dar um oi para quem já está com a gente aqui no YouTube. Temos lá a Marta, o Rodrigo, a Simone está com a gente, o pessoal está com a sua família, também a Andréia está lá no Facebook. Ainda tem pouquinha gente que estão 8 horas e 3 minutos. Sempre tem um pessoalzinho que chega, ainda está conectando, está correndo, está ligando o celular ainda. Então, estou esperando vocês aí chegarem. Hoje nós vamos terminar o capítulo do livro do Eugene Peterson. E como eu prometi, depois eu vou postar para vocês aqui na descrição desse vídeo, tá? O link do PDF, não é do livro, tá? Não é do livro, é o PDF de um resumo acadêmico do livro, tá bom? É um resumo mesmo. É um resumo que foi feito por mim para uma disciplina de espiritualidade da faculdade, quando eu estudava ainda. E eu vou compartilhar com vocês o resumo que eu escrevi, tá bom? Não é o livro. O livro, se você procurar, você vai achar. Recomendo você a não baixar, porque a editora não autorizou cópias, tá bom? Então, não seria legal, né? Você pegar um pirata de um texto para estudar sobre a Bíblia, ia ser muito incoerente isso. Então, eu aconselho você a baixar o PDF que eu vou postar mesmo, são as minhas percepções e é o que eu estou estudando com vocês aqui. Eu tenho lido o livro e usando também o próprio resumo que eu mesmo escrevi, então aconselho você a acompanhar por aqui, tá? Então é isso. Vamos lá, hoje eu não tenho todos os slides, tá? Já já vocês vão perceber já, eu dei uma simplificada em algumas coisas, mas não deu tempo de eu fazer todos os slides. É a primeira vez que eu fiz isso, porque voltaram as minhas aulas, eu estou tendo aula a tarde toda. Semana passada a gente teve que cancelar por causa de um compromisso. Hoje a gente voltou, mas junto com da semana passada, hoje voltou às aulas, então eu tive aula até agorinha há pouco. Então eu tinha já separado o material para eu trabalhar com vocês. Eu estou reescrevendo também. Eu não estou reaproveitando muita coisa. Eu estou, na verdade, reescrevendo, principalmente slides. Slides antigos a gente nunca consegue reutilizar, né? Eu praticamente não uso quase nada. Eu acabo reescrevendo tudo de novo. Então não deu tempo de fazer aquela coisa maravilhosa que vocês estão acostumados. O bom de ser, aliás, o complicado de ser bom em alguma coisa é que quando não dá tempo de fazer com aquela perfeição, o pessoal já está mal acostumado, né? Pastor, poxa, pastor, tá acostumado que você fazia tão bonitinho assim, hoje vou ficar devendo, tá bom? Deixa eu ver aqui, também tá Edenis Matos com a gente, boa noite, boa noite. Também o Douglas, o Felipe, o Luiz Fernando, a Patrícia também, o pessoal tá chegando. Falei, ó, o pessoal tá chegando, já tem bastante gente online. Então vamos então para um texto bíblico para eu compartilhar com vocês. O texto é do Salmo 33, 8 e 9. Olha só o que diz o Salmo. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou, ele ordenou e tudo surgiu. Toda a terra trema diante do Senhor. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Pai bendito, Deus querido, Deus maravilhoso, abençoe nossas vidas, Senhor. Abençoe a minha vida. Tem misericórdia de nós. Nos usa, Senhor, como igreja do Senhor. Fala através de nós, Pai. Me usa nessa noite para compartilhar, para conversar com as pessoas, para a gente junto estudar e entender a importância do estudo da Tua Palavra, de conhecer mais a Tua Palavra, de conhecer mais do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estou diante de um paradoxo. O paradoxo de estudar com vocês esse tema.
O tema de hoje, a gente vai trabalhar, é o livro do Eugene Peterson, né? Eu até separei aqui a telinha lá, o Eugene Peterson, esse senhor super carinhoso. Depois eu vou comentar um fato dele muito legal, assim, a gente ri junto com ele da história. E o capítulo de hoje é as Escrituras como um script. Onde está o paradoxo? Está justamente nessa introdução do capítulo, algo que a gente tem que lembrar. Quando o Eugene Peterson escreve esse livro, a gente chega agora nessa parte da Bíblia como um script, né? As Escrituras como um script, como se fosse um papel que nós desempenhamos através dela, ela nos dizendo como viver, como nos comportar, como experimentá-la, ela própria dizendo, é uma metalinguagem. Mas o paradoxo está nisso aqui, olha. A gente está usando uma metáfora. Coma este livro. Uma metáfora que não foi inventada pelo Eugene Peterson. A gente viu que Jeremias, a gente viu que João passou por essa, Ezequias passou por essa metáfora do coma este livro. E qual é o princípio dessa metáfora? É de que não estamos buscando conhecimento. Não estamos. Quando nós voltamos para a Bíblia buscando conhecimento, há uma sensação nossa de que nós controlamos. Está no nosso controle. Porque conhecimento é algo que nós detemos. Você pega o conhecimento e coloca dentro de um potinho seu, e você usa ele como bem entender. Conhecimento é seu, você adquiriu, você buscou, e você o tem. O paradoxo é que existem muitas pessoas que não estão agora me ouvindo porque acham que já têm o conhecimento. Quando nós tratamos a Bíblia como conhecimento, não há mais segredo. O que o pastor vai pregar hoje à noite? Ele vai falar sobre Daniel. Eu já li Daniel, eu já conheço. Não preciso ouvi-lo. O que a gente vai estudar na escola dominical? Nós vamos estudar agora Abacuque. Eu já li Abacuque já umas 2, 3 vezes, já vi tanta escola dominical sobre Abacuque. Não preciso desse conhecimento, eu já tenho este conhecimento. Existem pessoas que não estão agora aqui comigo, conectados, estudando comigo, porque acham que já têm o conhecimento. Quando a Bíblia é conhecimento, ela está no seu controle. Você diz o quanto você quer, o quanto você não quer, o quanto você precisa. Quando a gente vai fazer leituras bíblicas, quando a gente convida você para ler a Bíblia, você pode escolher sim ou não, porque se você já leu, talvez você já tenha esse conhecimento. Eu já conheço a história de Esther de ponta a ponta, eu já encenei Esther quando era na adolescência, eu já vi o filme Esther que passou lá na televisão, eu já conheço, não preciso mais. Mas Eugene Peterson está convidando a gente a uma transformação constante de vida, que se dá através de um livro que fala conosco. Um livro que transforma nossas vidas, assim como o alimento transforma o seu corpo. Deixa de comer, porque você já comeu. Não, eu já comi arroz essa semana, nunca mais vou precisar comer arroz, porque eu já sei o gosto do arroz, eu já conheço os nutrientes do arroz, eu já sei tudo o que tem no arroz, eu não preciso mais comer arroz, preciso comer uma coisa diferente, para eu conhecer uma comida diferente. Aí depois você come macarrão. Pronto, agora eu tiro o arroz e tiro o macarrão da minha vida, porque eu já conheço. Não vai dar certo. Vai chegar uma hora que você vai ter um problema sério de falta de alimentação. É preciso voltar e comer alimentos. Por quê? Porque o seu corpo absorve, transforma isso e depois você precisa absorver novamente mais para transformar isso. Tudo bem que algumas coisas que a gente come transformam em algo que a gente não gosta, né? Uma pancinha indesejável, uma gordurinha que a gente não quer, por isso que é bom equilibrar. Mas no caso da Bíblia, não há contraindicações, não há limitações. Você pode absorvê-la. Não existe ninguém obeso de tanto comer a Bíblia. Mas a grande realidade é que o convite que nós estamos fazendo não é para ter mais conhecimento,
mas é para ter mais transformação. Você olha para a sua vida e diz assim, não, ainda não está do jeito bom, eu precisaria transformar mais. Você já é o pai que você sonhou que seria para os seus filhos? Não é? Essa transformação? Bíblia. Precisa ler a Bíblia. Precisa comer este livro. Você já é o marido que você sonha para sua esposa? Acha que ainda está a desejar? Você é o filho que seus pais merecem? Você queria ser um filho melhor? Você é a pessoa que você gostaria de ser no mundo? Não é? Precisa de transformação? Tem que devorar esse livro. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Enquanto houver vida, devore este livro. Como diz o apóstolo Paulo, o evangelho é dinamis, é poder de Deus para transformar tudo e transformar a todos. A Bíblia, ela não é um livro que te transforma num crente beato. A Bíblia, ela não é um livro que vai te transformar apenas em alguém que fala bonito. A Bíblia não é um livro que vai te transformar apenas uma pessoa que se veste bonitinho domingo de manhã para entrar num grupo religioso que levanta a mão, canta um monte de música que ninguém entende e volta para casa satisfeito porque fez o trabalho religioso da semana. Não! A Bíblia vai transformar você em alguém que Deus possa usar. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, no meio dos seus amigos, no meio dos colegas de escola. Isso é transformação. Isso é verdadeiro. É isso que a Bíblia faz com as pessoas. É transformação, não é conhecimento. Bom, diante disso, então, a gente imerge, então, nessa Bíblia para a gente refletir sobre algumas questões. Vamos lá, então. Uma delas está aqui. Opa, acho que eu errei o texto aqui. O Deus que fala e não o Deus que faça. Oi, ai, ai. Tá vendo? Por isso que eu não fiz todos os slides. Vamos lá. O Deus que fala. Agora sim. Vamos ver como é que tá aí. O Deus que fala. Por isso nós lemos o Salmo 33. O Deus que fala, o Deus falou e tudo se fez. E Deus falou e tudo se fez. O mundo era um caos. Assim diz Gênesis. Gênesis 1 diz que a terra era sem forma e vazia. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus, ele fala nas Escrituras, e quando a voz de Deus ecoa, as coisas acontecem. Acontece que nós lemos as histórias de que Deus falou, Deus ordenou, Deus disse o tempo todo, mas essas histórias que estão aqui, elas não estão contidas como um peixinho dentro do aquário. A voz de Deus continua ecoando através desse livro, mas ecoa de várias formas, de várias maneiras. Nós temos aqui a figura de João. João, que escreve essa revelação aonde, em Apocalipse, aonde o anjo diz para ele, tome, coma este livro. João que escreve esses escritos. Nós não sabemos ao certo se é o apóstolo João quem escreveu os livros, mas nós sabemos que a mesma voz que falou ao coração de João e levou ele a escrever o evangelho, as cartas, e Apocalipse é a mesma. E por isso nós sabemos que é o mesmo João, porque há uma harmonia entre o evangelho, as cartas e Apocalipse. Mas são exatamente essas três formas que João escreveu e João falou. Eu vou usar um pouquinho do livro, porque apesar do meu resumo, eu trabalhei mais o livro hoje. Olha só, João escreveu o Evangelho. O Evangelho começa, com o grego, todo seminarista, todo pastor sabe pelo menos falar o grego do Evangelho de João, que é muito bonito, en arche ho logos. Todo mundo sabe, todo mundo que fez um seminário sabe pelo menos esse trecho de cor em grego, que no princípio era o verbo, a palavra,
Logos, a palavra. Então, é assim que João começa a dizer, e você começa a ler o Evangelho de João, e logo você já sabe que a palavra, o verbo, é Cristo. A gente descobre que é Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. A história do Evangelho prossegue para apresentar Jesus falando e trazendo realidade à existência. Ele é a palavra, ele é o verbo. E aí então nós temos as epístolas, as cartas, né, ou as epístolas. As epístolas, de forma semelhante, né, elas retornam ao princípio e dão testemunho da experiência do apóstolo, sendo convencido de que o verbo da vida é Jesus, que é confirmado por todos aqueles que ouviram, tocaram, todos aqueles que estavam ali próximo a Jesus. Eles viram, ouviram e tocaram. Visão, audição e tato são empregados nesse testemunho que João traz para a gente. Então, esse Jesus, ele proferiu mandamentos que resultam nessa uma vida que é salva do pecado. Expressam então nessa comunidade para quem João está escrevendo. E aí a gente tem Apocalipse, que é o terceiro grupo, vamos dizer assim. A gente entende, então, a gente tem o Evangelho que João escreveu, a gente tem que revela o verbo, que é Jesus, as cartas que confirmam que ele é a palavra e traz salvação, e aí a gente tem Apocalipse, onde João apresenta agora Jesus ressurreto e presente sobre os aspectos da palavra, ou melhor, das palavras. João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1, versículo 2. Deus fala e Deus continua falando. É em Apocalipse mesmo que a gente tem Jesus se anunciando dessa forma. Eu sou o Alfa e o Ômega. Ele é o alfabeto, são todas as letras de A a Z, ou no caso do alfabeto que Alfa e Ômega, né, como ele usa no grego aqui. Ele é todo o alfabeto, todo o material, toda a vogal, todas as consoantes, todas as palavras são formadas, todas elas são Jesus. Deus fala de tal forma que o quebrantamento do mundo e a nossa experiência se desenvolva numa santidade. É essa forma como a gente apresenta, que a gente se apresenta no mundo, de santidade. Tem um resuminho que ele coloca aqui, que eu até anotei, olha só. Jesus, a palavra encarnada, profere frases que transformam o caos em cosmos. Isso é o que o Evangelho faz, as boas novas. O pecado em salvação, é o testemunho das cartas. E o quebrantamento em santidade, que é o Apocalipse. Então a gente tem então essa narrativa que é montada, que é elaborada e que é mostrada para a gente. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui um momento bem curioso. Aliás, dessa leitura tem algo que às vezes chama a nossa atenção. Não sei se chama a sua, mas a minha chama. Que é, aqui eu dividi em 3 bloquinhos, não era para aparecer tudo ao mesmo tempo, mas o primeiro bloquinho ali, ó, a Bíblia desagradável. Essa é uma realidade neste mundo bíblico que a gente precisa encarar. O mundo bíblico, de fato, ele é maravilhoso, né? A gente tem muito para aprender, para explorar. São histórias, parábolas, conquistas, milagres, cânticos, provérbios. Só que um detalhe, ele demora para ser percebido e ser comentado, que é comentado lá com João. João comeu o livro e ficou com dores no estômago. A primeira experiência com a Bíblia é sempre doce. É sempre doce. O primeiro contato é sempre agradável. Mas conforme nós vamos lendo a Bíblia, a gente vai perceber que existe uma história triste.
A gente vai lendo Gênesis 1, 2 e é maravilhoso. Deus faz todas as coisas. Cria os vegetais, os minerais, os animais. Deus cria o mundo, Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Quando chega no capítulo 3, o homem se separa de Deus. A mulher e o homem se separam de Deus. Quando a gente caminha mais um pouco, o homem agride o próprio homem. Quando a gente caminha mais, não muitos capítulos, capítulo 6, a civilização já está em caos de novo. E assim a história bíblica vai mostrando graça, vai mostrando Deus consertando, Deus buscando o homem, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que quer o homem perto de si, mas ao mesmo tempo vai mostrando um homem teimoso, cruel, com um coração mau, com um coração que busca coisas más. Uma realidade que Santo Agostinho vai dizer: para conhecer o homem, leia a Bíblia. Quer saber quem você é de verdade? Leia a Bíblia e ouça o que a Bíblia fala ao seu respeito. Essa é a hora em que a Bíblia se torna amarga. João precisou experimentar essa amargura que a Bíblia nos revela. Nós, cristãos, precisamos comer ela toda, a Bíblia toda. Não podemos separar a Bíblia em caixinhas de promessa e só consumir aquilo que é agradável. De novo, a metáfora do alimento é mais ou menos como você viver apenas de doce de leite, goiabada com queijo, e não se alimentar de outros nutrientes. A Bíblia toda é importante. A Bíblia toda tem o seu papel para nos transformar, e é preciso. Quando você lê a Bíblia, é gostoso ler os salmos. Mas tem gente que gosta mais dos salmos de sabedoria, dos salmos de adoração, os salmos imprecatórios, não. Não. Esses salmos de guerra, não. Esses salmos, eles são... os salmos de romaria são muito tristes, muito melancólicos. Não, tem que ler todos os salmos. Eu gosto dos livros históricos, mas Juízes... Não. Juízes final, os 3 últimos capítulos de Juízes, não. Ali, aquilo é muito triste, eu não quero ler. A humanidade sendo revelada ali. A Bíblia, ela não conta a história de homens perfeitos. Ela conta a história de um Deus perfeito, que se relaciona, ama e busca um homem perfeito. O apóstolo Paulo, quando ele vai fazer essa menção acerca das Escrituras, quando ele fala especificamente da Torá, ela diz, a Bíblia, a Torá, a lei, ela revela o pecado do homem e revela o quanto o homem precisa de uma graça para poder ser salvo, porque se depender dele mesmo, ele não dá conta. Mas isso é mais um motivo doce de ser a Bíblia. A Bíblia, nesse sentido, ela é doce, porque a graça é boa, a graça faz bem, a graça é importante para a gente. E reconhecer a graça e reconhecer esse Deus gracioso que nos ama profundamente é bom. Nesse sentido, é bom. Salmo 119, 103. Olha só. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Salmo 119, 103. Mas, ao mesmo tempo, ela é também desagradável. Ela vai revelar o nosso pecado, vai revelar a nossa distância de Deus, vai revelar quem somos de fato e o quanto estamos por nós mesmos completamente longe de Deus. Bom, e então, o estranho mundo da Bíblia agora é uma metáfora, que eu vou precisar ler para vocês, que é uma metáfora de Karl Barth. Eu já citei essa metáfora em vários sermões que eu já trabalhei.
Só assim, ele fala o seguinte: o Karl Barth foi um teólogo que escreveu uma das teologias sistemáticas muito utilizado pelos seminários presbiterianos, e ele diz o seguinte: imagine um grupo de pessoas num grande armazém. Elas nasceram e cresceram ali, onde tem tudo o que precisam para suprir sua necessidade. Existem apenas janelas do edifício, de onde é possível ver as pessoas que estão fora do armazém. De vez em quando, elas notam que as pessoas lá fora olham para cima. E elas falam animadamente, sorriem, apontam para o alto, as pessoas que estão lá fora. Dentro do armazém, eles perguntam: mas os que estão olhando? Acima só existe o teto cinza. A experiência desse grupo que está dentro do armazém é olhar para cima e ver o teto. Elas não imaginam o que existe acima disso. Parecem tolas olhando para o alto, não há nada de interessante no teto. Elas vão acabar tropeçando e caindo se ficar olhando para o alto. Depois de um tempo, as pessoas dentro do armazém concluem que as pessoas lá fora estão sendo tolas e voltam à sua rotina, não estranhando mais o comportamento daqueles que estão fora do armazém. Evidentemente, existe um avião, um pássaro ou uma formação de nuvens no alto para que as pessoas comecem a olhar. Elas olham para cima, enxergam o céu e o que há nele. As pessoas no armazém não sabem o que é isso. Elas só conhecem o teto cinza. O que acontece se um dia uma pessoa sai do armazém e se deparasse com um imenso céu acima delas? Diz então Karl Barth, é o que acontece quando lemos a Bíblia. Entramos nesse estranho mundo novo de Deus, um mundo para o qual nossa experiência lá dentro do armazém não pode e jamais poderia nos preparar. Tudo que essas pessoas conhecem dentro do armazém não vão ajudar elas a entender o céu que elas estão deslumbrando agora. É uma novidade. Esse é o estranho mundo bíblico, quando a gente sai de uma caixinha e passa a contemplar o infinito. Só que Karl Barth continua sua metáfora. Sempre há pessoas ao nosso redor que teimosamente tentam interpretar o mundo de céu aberto e horizonte sem fim a partir do que conhecem e experimentaram dentro do armazém. Este é o mundo estranho da Bíblia e este é o nosso comportamento. É a forma como nós lidamos com isso. É a forma como nós reagimos a esse estranho mundo. Para isso, é preciso abrir mão da nossa experiência de pecador para conhecer o que Karl Barth vai chamar de imenso mundo da Bíblia e não mais o estranho mundo da Bíblia. Essa nossa nova perspectiva para olhar para este livro, para olhar para este mundo bíblico, é de ter uma nova expectativa de realidade que não pode de forma alguma ser diagnosticada ou ser reconhecida a partir da sua experiência humana. Lembra que é justamente isso que o Eugene Peterson tá brigando desde o começo desse livro. Nós temos aqui em nossas mãos um livro maravilhoso, que nos alimenta. Mas existe uma onda no mundo, um movimento no mundo, que quer colocar a nossa experiência como autoridade da nossa Bíblia, da nossa vida. E abre mão da autoridade deste livro sagrado, da Bíblia. A Bíblia não pode ser autoridade sobre a minha vida. Imagina. A Bíblia diz para eu pagar os meus impostos. Esse governo é corrupto. Eu quero fazer do meu jeito. A Bíblia diz para eu ser fiel em algumas áreas. Eu sou fiel em algumas. Na verdade, a Bíblia nos convida a ser fiel em todas. Eu sou fiel em algumas, mas tem algumas que a pessoa não merece. Não.
Veja os meus motivos. A Bíblia nos chama a perdoar, mas isso é porque Deus não conhece a pessoa que pisou no meu calo. Ela nem se arrependeu. Eu vou perdoar? E a gente começa a colocar a nossa experiência como autoridade e não a Bíblia. Essa é justamente o ponto que nos separa entre aqueles que estão consumindo a Bíblia para ter apenas conhecimento, mas quem detém o conhecimento sou eu, e eu domino ele, ou aqueles que se alimentam na Bíblia para se transformar. E aí ela é a autoridade. Como eu disse, a Bíblia também é amarga algumas vezes. E para muitas pessoas, muitos crentes, a Bíblia ser a autoridade é algo amargo, é algo complicado de se ter, é algo complicado de se reconhecer. Por isso, em geral, a Bíblia não agrada pessoas assim. Ser bíblico não significa costurar textos para provar ou dar fundamento a algum dogma ou prática que escolhemos. Pelo contrário, significa uma abertura para aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos viram, nem jamais penetrou em coração humano, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Ser bíblico é justamente abrir mão da nossa experiência fora da Bíblia para experimentarmos algo novo. E para isso é preciso confiar que o que Deus está fazendo é bom. É preciso confiar que o que Deus está fazendo é certo. E confiança é uma premissa daqueles que amam. É verdade. Não dá para você dizer que ama a Deus e não confiar nele. Assim como você, quando é criança, e seu pai te convence a pedalar sozinho a sua bicicleta, que ele vai segurar, você confia nele. O pai está segurando o banquinho. Ele está ali do seu lado e você vai pedalando e ele vai correndo junto. Você confia porque sabe que ele te ama. Quando nós confiamos em Deus, nós estamos realmente demonstrando que sabemos desse amor e que esse amor de fato é divino. Mesmo que estranhemos algumas decisões, alguns mandatos de Deus. Assim, quando somos crianças e a gente quer comer mais doce, quer tomar mais sorvete, quer se alimentar mais do jeito errado, e o pai diz, você já comeu um sorvete? Só por hoje. Amanhã a gente come mais um. A gente não gosta. É amargo. Ou falta de doce. Mas o pai está escolhendo certo. E a gente que é criança tem que estar submissa a essa autoridade paterna. Autoridade que sobre nós está trazendo, às vezes, algo que nos é amargo. Mas é esse estranho mundo que a gente não compreende. Um imenso mundo é o do amor do Pai, que está controlando tudo e a todos, nos trazendo no que o Eugene Peterson está chamando de uma vida de obediência. Uma vida de obediência. Segundo João Calvino, todo o conhecimento correto de Deus é originado na obediência. Se não entramos nesse texto como participante, se não entrarmos nesse texto como participante, não podemos entender o que está havendo. Obediência é viver numa resposta ativa a este amor do Deus vivo. Aí ele traz a experiência de Gus e Mary. Deixa eu ler para vocês aqui. Gus e Mary, ambos estavam frequentando a igreja. Gus havia se convertido há pouco tempo e estava tendo seu primeiro contato com a Bíblia. E estava correndo. Mary era presbiteriana, não por ser presbiteriana, tá, gente? Mas ela já era da igreja desde a infância. E cresceu participando de escolas bíblicas, de cultos, de gincanas, de tudo que a gente costuma usar para ensinar as pessoas a terem a Bíblia. Porém, a Mary tinha mais dificuldade para entender textos bíblicos. Numa noite,
estava tentando, isso aqui é o Eugene Peterson contando, tá? Estava tentando explicar uma parábola para Mary, mas ela não estava conseguindo fazê-la, não estava conseguindo fazê-la entender. Então o Gus interrompe e diz, o rapaz que é novo convertido, Mary, você tem que vivenciá-la e então compreendê-la. Você não pode compreendê-las do lado de fora. Tem que entrar nas parábolas ou deixar que elas entrem em você. Aí o Eugene Peterson diz, Gus nunca tinha lido nenhuma obra de João Calvino, mas ele já tinha entendido como conhecer os textos bíblicos, experimentando eles, deixando os textos entrar para a gente poder ter essas experiências de contato bíblico na nossa vida. E isso o Eugene Peterson vai trazer então como essa parte do imenso mundo da Bíblia, que ele chama então de, o imenso mundo da Bíblia, onde a gente experimenta essa obediência cega, porque sabemos que ela é fruto de um Deus, ou melhor, ela é algo em resposta a um Deus que nos ama, a um Deus que está nos amando. Bom, agora a parte que não deu para fazer slides é o que o Eugene Peterson vai chamar então de o cristão litúrgico, né? Nós, ao comermos este livro, lendo, respondendo, obedecendo, orando, quando colocamos tudo em nosso interior, nós tornamos participantes desse texto. Nós precisamos então, para a gente poder ter tudo isso, né? Ele diz que nós precisamos de um apoio, de uma ajuda. Então ele vem lembrar do termo litúrgico que é usado, né? Que é usado para definir a ajuda que precisamos. A Bíblia deve ser liturgicamente. A palavra litúrgico vem de serviço, né? Mas não é o que ocorre no culto, no púlpito da igreja, né? É algo que vai mais profundo. O que nós fazemos durante o culto é um serviço, é uma liturgia ou liturgia, né? Como é no grego original. Mas a palavra é usada no sentido muito mais amplo do que esse. A palavra não nasceu para isso. Na verdade, o que nós fazemos, a liturgia, é que é fruto da origem da palavra, é o contrário. Então, cada vez que esse livro é comido e é assimilado em termos de formação, toda a comunidade que é envolvida é afetada. A história bíblica puxa toda a comunidade santa para dentro da história de forma participativa. A liturgia, então, é o meio pelo qual a igreja usa para permanecer num contato vivo com a comunidade santa, com a comunidade viva, enquanto está sendo formado pela Escritura. Então, a liturgia é a intenção prática do cristão de fazer com que essas leituras se tornem uma experiência viva em sua vida. Não a experiência no sentido pessoal, mas a experiência no sentido espiritual, Deus agindo em nossas vidas. É ali que eu lembro da história de Martin, eu acho que é uma história de Léo Tolstói. Não está aqui, o Eugene Peterson não comenta essa história, isso eu que li em outro momento, mas é Martin de Avidate, eu não vou lembrar o nome da cidade. Leon Tolstói é russo, escreve novelas, então os nomes, né, são bem diferentes. Mas o Martin é um sapateiro. O Martin é um sapateiro e ele mora num porão de uma casa. Ali é onde ele vive, onde ele trabalha com a sapataria dele. E o porão na casa é quase que um subsolo, mas existe uma fresta do porão que está acima da calçada e fica uma janelinha onde o Martin consegue ver as pessoas passando. E Martin diz a história que ele conhece as pessoas pelos calçados, porque ele era sapateiro. Então ele olha as pessoas passando e diz: Nossa, olha, a professora está passando. Ele olha, ali é o soldado que está passando. Ele olha, ali é o carroceiro. Ele vê os sapatos e ele consegue identificar as pessoas. Um fato curioso do Martin. Mas Martin ele é uma pessoa um pouco amarga, porque ele havia sido casado, chegou a ter um filho, a esposa dele morreu, e o filho dele, quando estava próximo dos 5, 6 anos de idade, que ele criou sozinho, também veio a falecer. E ele estava sozinho no mundo e estava muito triste. E era muito amargurado, reclamava demais, se tornou um homem cinzento,
carrancudo, chato, né? Pessoas carrancudas são chatas, né? Não havia mais alegria na vida dele. E por isso ele tinha essa fama de ser um cara rabugento, macambúzio, uma palavra que eu citei um tempo atrás aí, que as pessoas carranca, né? Ah, sempre é uma feição de triste. Bom, Martin recebeu a visita de um padre que estava passando ali na região, precisava lá consertar as botinas dele, passou no Martin, o Martin arrumou para ele e tal, e parou para conversar um pouco e contou todos esses desafetos dele, todas essas desventuras que ele viveu e tudo isso que o chateava muito. E o padre disse para ele assim, Martin, e fala um pouco a respeito do propósito, Deus tem propósito, Deus ama todo mundo. E Martin falava, não, não, ele não ama, porque olha só tudo que aconteceu comigo. E aí o padre falou para ele, olha, você tem um evangelho? E aí o Martin falou, tenho aqui em algum lugar eu tenho um evangelho. Leia o evangelho, faz uma experiência, tenta conhecer mais Deus e ele pode talvez trazer uma perspectiva nova para a sua vida. E aí o Martin, então, começou a ler o Evangelho. Ele pegou lá o livrinho dele e quando acabava o trabalho dele na sapataria, já à noitinha, ele ligava o lampião, né, a luminária, e ficava lendo até apagar. Quando a luz apagava, ele ia deitar e dormir. E ele foi lendo o Evangelho, lendo Mateus, lendo Marcos, lendo Lucas, foi lendo, 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 lendo. E numa noite, o Martin estava dormindo e ele teve um sonho. Jesus apareceu para ele e disse assim, Martin, eu vou te visitar. E aí ele acordou assustado, né? E se ajeitou de novo na cama, foi só um sonho, voltou a dormir. Dali a pouquinho Martin está dormindo e aí Jesus aparece para ele, Martin, se prepara, amanhã eu vou te visitar. E aí ele acordou de novo assustado, não parecia um sonho, parecia tão real. Mas eu estava dormindo, só pode ser um sonho, impossível. Ele voltou a dormir. Por uma terceira vez, Jesus apareceu para ele e disse, Martin, eu vou te visitar, se prepara, eu vou te visitar. E aí ele acordou. Mais uma vez e resolveu não dormir mais, quer saber? Já está amanhecendo, logo logo o galo está cantando, a cidade vai acordar e eu vou começar a trabalhar logo. E ele ficou preocupado com aquilo, ele passou o dia todo preocupado com aquelas palavras, Jesus vai me visitar, Jesus vai me visitar, e ele ficou assim, preocupado com isso o tempo todo. Eu não sei se eu vou lembrar da história completinha, mas eu sei que durante o dia Martin estava lá trabalhando, né? E daí ele olha pela janela, e ele sempre olhava as pessoas, e ali estava passando uma senhora vindo com as compras da venda, uma sacola, e um garoto passou e roubou uma maçã. E aí a mulher pegou ele pelo cangote, assim, pela gola, e começou uma briga ali. O Martin saiu correndo de dentro da sapataria, subiu as escadinhas lá do porão dele, foi para a rua e chegou e falou: Nossa, senhora, não fique bravo com o garoto. E aí tentou defender o garoto pediu desculpa, não devia ter roubado. E Martin deu uma bronca dele: É feio, não faça isso, tal. E eu sei que ele conseguiu apaziguar. No fim das contas, o menino estava com fome, a mulher ficou com dó, deu a maçã para o garoto. E o garoto ainda ajudou a mulher com as compras dela. E eles foram embora. Né? Daí Martin estava lá. Jesus vai me visitar. O que eu vou fazer? E se ele aparecer aqui? Ele voltou para a sapataria. Daí a pouquinho ele estava olhando pela janela. E aí passou uma moça que parou ali num lugar onde a carruagem passava para levar as pessoas para a cidade. E aí ele viu a moça, estava nevando, estava muito frio, e ela estava com um bebezinho enrolado. E aí o Martin convidou ela para entrar, venha, fez um chá quente para ela, contou para ela que viu a história, que teve um sonho estranho, e a mulher deu de mamar para a criança, tomou um chazinho quente, ele conseguiu uma manta mais quentinha, que era do filho dele, que já tinha falecido, deu para ela e despediu da moça. A moça foi embora. E mais outros casos semelhantes aconteceram. A noite chegou, Jesus não veio visitar o Martin. Martin acendeu o lampião e voltou a ler o Evangelho. E chegou naquele texto que diz: todas as vezes que vocês alimentarem, socorrerem, visitarem um desses meus pequeninos, é como se estivesse fazendo para mim. Martin entendeu então
que Jesus tinha visitado ele naquele dia. Mas ele só conseguiu compreender porque a Bíblia que ele estava lendo estava transformando ele, dia a dia. Não era uma questão de conhecimento, era uma questão de prática, prática litúrgica, de uma vida litúrgica de quem está sendo transformado pela Bíblia. Não é um desejo pessoal de ser novo, de ser mudado. A sua vontade não vai te levar a lugar nenhum. Na verdade, a sua vontade vai te levar para o lugar errado, porque enganoso é o coração do homem, maus são os seus desígnios. É isso que a Bíblia fala a respeito de nós mesmos. Aliás, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Para sermos transformados, é preciso se relacionar com este livro. Este é o imenso mundo bíblico. Este é o convite de ser um cristão litúrgico, um cristão que tem uma experiência baseada no relacionamento com este livro santo e sagrado. É isso que tanto a história do Martin, contado por Leo Tolstói, vai nos ensinar, quanto o que o Eugene Peterson está chamando de cristão litúrgico. É como ele disse aqui que eu li para vocês, é a prática dos cristãos de se envolver com a Bíblia, que o empurra de dentro para fora do santuário, para uma vida de adoração, situando todo o passado e presente coerentemente num ato de adoração, um ato que glorifica a Deus, numa vida que glorifica a Deus, aonde nós estamos, com quem convivemos, aonde trabalhamos, aonde pedalamos, aonde contamos nossas histórias, aonde pagamos nossas contas, aonde nós sentamos para aprender, aonde quer que estejamos. Uma vida que glorifica a Deus. Ela é formada por dois movimentos. Um que nos leva ao santuário, local de adoração, de atenção, de ouvir, de receber, de crer diante de Deus. E o outro que nos leva para fora do santuário, para o mundo, os locais de obediência e amor, ordenando nossas vidas como sacrifícios vivos no mundo para a glória de Deus. Há muitos elementos envolvidos, tanto no primeiro movimento quanto no segundo movimento. Ele chama de espaço, de tempo, arquitetura, cor, cânticos, ancestrais, oração, os vizinhos, tudo isso está envolvido nos movimentos. No tempo, reunido com a comunidade santa, enquanto nós lemos a Bíblia em casa, quando nós lemos a Bíblia não só de uma forma aleatória, às vezes, mas às vezes de uma forma, às vezes não, sempre que possível, em grandes ondas ritmadas, lendo suas histórias, lendo os seus momentos, lendo a história da salvação, lendo a história da degeneração do homem, do pecado original, lendo as histórias dos juízes, lendo as histórias das leis, lendo as histórias dos reis, conhecendo todos os movimentos bíblicos em todas as suas histórias que se propagam, tanto nos séculos bíblicos quanto nos séculos depois de quando a Bíblia foi escrita. Conhecendo toda essa história, mas se envolvendo com ela. Sem a liturgia, nós perdemos o ritmo e acabamos perdendo a nossa sensibilidade para com as escrituras sagradas, para dar lugar ao nosso calendário humano, ao nosso calendário pessoal, aonde só existe Natal e Páscoa, aonde não existe momentos entre esses, ou melhor, onde existe ato entre esses momentos, um espaço, um vácuo. Existem pessoas que só se relacionam assim, no Natal e na Páscoa. Por isso ele sugere uma liturgia constante. Nós conhecemos esses movimentos como leitura ordenada, programa de leitura bíblica, pode até ser. Seja aquele que se encaixe para você, aquele que funciona melhor para você. Tem gente que tem aquela Jesus Copy, né? Aquela Bíblia de estudos, e ela tem todo um plano de leitura lá. Alguns seguem planos de leitura pelo aplicativo, outros seguem, eu não sei qual é o que você usa. Mas tenha um plano de leitura e se envolva
não apenas nos momentos litúrgicos da igreja, mas você nos seus momentos litúrgicos diário, se envolvendo, conhecendo, experimentando essa Bíblia como se fosse um script para a sua vida. É como se sem ela você não tivesse movimento. Esse é o convite do Eugene Peterson neste último capítulo, para que nós possamos nos envolver e conhecer este maravilhoso mundo da Bíblia, lendo ela como se fosse um script, experimentando ela como algo que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Lembre da premissa, lembre, a experiência sua de vida pode ser interessante, mas ela não pode ser autoridade sobre a sua vida. Se a sua própria experiência, o que você pensa, o que você acha é o que manda em você, então a Bíblia é apenas um conhecimento que você vai querer adquirir. Ela precisa ser autoridade sobre a sua vida. Se você é discípulo de Jesus e se chama cristão, ela precisa ser autoridade sobre a sua vida. E a sua experiência? É a sua experiência. E só. O que deve te dirigir é o que este livro santo fala. É o que essa Bíblia maravilhosa fala a todos nós. Assim é com a minha vida, assim é com a sua vida. Quando você estiver ouvindo pessoas falando, te dando orientações que parecem cristãs, evangélicas, até bonitinhas de se falar, faça como os bereanos, como Paulo testemunha. É isso que a Bíblia diz. Cuidado. As experiências humanas podem ser interessantes, mas elas não são absolutas. Isso, Bíblia, isso é absoluto. E tem que ser. A outra coisa que acontece é que quando você não entende ela como autoridade, você tem a compreensão de que já sabe tudo e não precisa conhecer mais. A vida na igreja, a vida na comunidade cristã se torna apenas uma atividade social e não mais um espaço para transformação. É preciso entender que a Bíblia continua falando, Deus fala, Deus continua falando com todos nós. E por isso, é preciso reconhecer essa autoridade e se derrubar, se dobrar diante dela, tá bom? Que Deus abençoe suas vidas, que Deus continue falando com vocês, que Deus continue usando vocês, que Deus continue abençoando a nossa igreja. Vamos lá para uma oração. Quero orar com você agora para a gente encerrar. Eu fui pegar esse slidezinho aqui da oração. Que Deus possa nos convencer enquanto cristãos da necessidade que temos de nos envolvermos com este livro sagrado. Amém? Pai amado, Deus bendito, abençoe nossas vidas. Abençoe nossa igreja. Abençoe todas as pessoas queridas que estão online, acompanhando. Fale com elas, Santo Deus. Fale também comigo. Nos convence, Pai, da necessidade de nos envolvermos com o Teu livro santo, com o Teu livro sagrado. Nos convence, Pai querido, da necessidade de conhecermos cada vez mais a Tua Escritura, os Teus Evangelhos, a Torá, o Pentateuco, os Salmos, toda a Sua Bíblia, todo o livro que o Senhor nos deu. Que possamos, Pai, nos envolver, possamos colocar nossa vida em prática nesse envolvimento, experimentando. Pai querido, que possamos tê-la como autoridade, Pai, obedecendo, Pai, suas narrativas, suas leis, seus mandatos, suas ordenanças, seus sacramentos. Que possamos ter uma experiência transformadora neste contato. Em nome de Jesus, Pai. Amém.